Em nome da liderança do Partido Republicano Brasileiro, PRB, eu quero aqui enaltecer a atitude positiva e corajosa da nossa presidente Dilma Rousseff no combate às altas taxas de juros praticadas no Brasil. A polêmica dos juros altos não é de agora, é uma questão histórica e de tantas controvérsias, desde que o homem passou a emprestar qualquer coisa tendo algum ganho com isso. A taxa básica de juros do Brasil, conhecida como taxa Selic, é o principal instrumento de política monetária do governo, principalmente para o controle da inflação via redução de crédito. Acontece que ela é uma das mais altas do mundo, e isso faz com que os juros pagos pela população nas compras a prazo, no financiamento bancário e na compra da casa própria sejam exorbitantes. Em 2003, a Selic passou dos 26%. Imaginem quanto ou a quanto andavam os juros que os bancos cobravam dos seus clientes. Acredite, passavam de 230% ao ano. E agora que a Selic está num nível historicamente baixo, 8,5% ao ano, os juros continuam lá em cima, nos mesmos níveis de 2003. As instituições financeiras pegam esse dinheiro, pagando juros de 8,5% ou mesmo 9% ao ano e emprestam a 185% ou mais, ou seja, jogam um spread de 176%. Qual é a lógica disso? É bem verdade que a carga tributária e os depósitos compulsórios junto ao Banco Central contribuem para esse patamar, mas quanto à inadimplência considerada alta, me parece que essa é uma questão de responsabilidade dos próprios bancos, que no afã de expandir seus negócios, podem ter afrouxado demasiadamente os requisitos para a concessão do crédito. No mais, não há explicação para a cobrança de taxas tão altas. Lembro aqui a luta de um grande brasileiro contra os juros altos no Brasil, que é o nosso querido e saudoso José Alencar. Ele queria ver o país livre dessa coisa que tanto mal faz aos brasileiros e brasileiras, principalmente os de menor renda e de condições de vida mais humilde. José Alencar abominava e criticava severamente a prática dos juros altos. Tinha ele toda a razão. Lamentavelmente, não pôde viver para ver que sua luta, a bandeira de tantos anos de sua vida, está agora efetivamente se erguendo. Em relação às mudanças na caderneta de poupança, é importante salientar que a forma de correção anterior foi estabelecida no momento em que o país estava com a inflação altíssima e que era preciso proteger o pequeno poupador. Mas agora a inflação é baixa e está sob controle. Então, era preciso ajustar essas regras à nova realidade econômica do país. Era preciso criar condições para baixar ainda mais os juros que os bancos cobram das pessoas que compram a prazo, que tomam dinheiro emprestado e que precisam comprar a casa própria. É por isso que o governo criou uma nova forma de corrigir a caderneta de poupança daqui para frente. Quem já tinha dinheiro na poupança vai tê-lo corrigido da forma antiga. A nova regra será somente aplicada para novos depósitos. E mesmo assim, a caderneta de poupança ainda é o lugar mais seguro para as pessoas guardarem as suas reservas. Ela tem correção garantida de 70% da Selic, mais a TR. Se a Selic ficar acima de 8,5%, volta a valer a regra anterior. Faço aqui apenas uma ressalva. Considerando que 65% dos recursos da caderneta de poupança devem ser obrigatoriamente aplicados no sistema financeiro e aquisição de moradias, é importante que os beneficiários da redução de juros da poupança sejam os mutuários e não os bancos que fazem os financiamentos. Por isso, apresentei uma emenda à medida provisória que trata do assunto, tornando obrigatório o repasse da redução dos juros da poupança para os mutuários. No mais, senhor presidente, senhoras e senhores, é importante ressaltar que a presidenta Dilma tem legitimidade e apoio da população brasileira
para pressionar e convencer os bancos a abaixarem os juros. Portanto, não se trata de um ataque aos bancos. Não é isso que pretende o governo. O que se deseja é mudar uma prática nociva ao conjunto da população brasileira, que é a cobrança de juros altíssimos, os mais altos do mundo. Por fim, quero aqui reiterar, em meu próprio nome e também em nome do PRB, em memória de José de Alencar, como nosso vice-presidente de honra, que foi do partido, parabenizar a presidenta Dilma por essa cruzada contra os juros altos em nosso país. No Brasil de hoje, não é mais concebível tal prática. Esse é o caminho da verdadeira prosperidade e da justiça social. Era isso que eu tinha a dizer.